Muito boa pergunta. Por quê? Se a experiência religiosa precisar ocorrer fora da vida cotidiana, ela é inútil. Não é? Então, por exemplo, todos os monges da nossa organização, da ICENGI, os monges que estão aqui, todos eles trabalham para ganhar seu sustento. Porque é impossível viver como um monge somente, não é? E se você imaginar no extremo uma ideia que havia no início do budismo de isolar-se numa montanha e ficar lá, longe da comunidade, mas parasitando a comunidade, não é? Porque na realidade vai lá e mendiga. Então ele vive da comunidade. Mas ele está cuidando apenas de si. Então esta visão era vista como a visão egoísta, uma visão egoísta. E por isso nos primeiros tempos do budismo, o ideal era o arhat, aquele que está isolado e vence todos os seus demônios, né? Vence todas as suas imperfeições. E esse arhat era o ideal, uma iluminação para si mesmo, né? Mas isolada. Tem muitas histórias budistas, no Zen, claro, que é um pouco anedótico a esse respeito. E o segundo ideal, que é o ideal do Bodhisattva, aquele que usa de todos os meios para se dedicar aos outros, aquele que funciona como um barqueiro, que leva seres da margem da ignorância para a margem da sabedoria, usando um veículo que é um barco, que é o budismo. E esse barco, quando você chega no outro lado, não teria sentido sair carregando nas costas. Por isso o budismo também existe para ser abandonado. Ele tem uma porta de saída. Mas o Bodhisattva, quando ele chega na outra margem, ele não quer ir sozinho, ele seria um arhat. Então ele olha para a margem da ignorância e retorna com seu barco para carregar outros seres através do rio. Então, o Bodhisattva dedica-se aos outros e abdica de si mesmo. E esse é o ideal budista do século I em diante do movimento Mahayana, ao qual o Zen budismo pertence. Então, a vida cotidiana, há um sutra, mais ou menos do século I, Sutra de Vimalakirti, que responde com perfeição a sua pergunta. Ele é um sutra do início do movimento Mahayana. E por causa disso ele luta muito contra o movimento anterior, né? A crença anterior. E Vimalakirti é um comerciante. Ele vive na cidade, é um homem rico. E durante todo o Sutra de Vimalakirti ele derrota os monges e discípulos de Buda em debate, porque ele é mais sábio. Ele encontra-se com os discípulos de Buda num caminho, descendo a montanha, e os monges perguntam: para onde você vai, Vimalakirti? E Vimalakirti aponta para a cidade e diz: eu vou para o monastério, vou para o mosteiro. E os discípulos dizem: não, mas o mosteiro é para lá, subindo a montanha, na outra direção. Ele diz: não, aquele é o seu mosteiro. O meu mosteiro é lá na cidade, onde estão as pessoas que precisam de emprego, de trabalho, de ajuda, e a quem eu me dedico. E os discípulos se sentem derrotados com essa resposta. Esse, o Sutra de Vimalakirti, ele coloca o leigo e aquele que trabalha para cima, dá a ele uma grande tarefa espiritual, mística, e o papel de Bodhisattva, não é? E aponta o dedo para o egoísmo dos que cuidam apenas de si.